Muito bem, meus irmãos, vamos lá. Vamos fazer uma leitura, ela vai aparecer ali, projetado. Vou sair daqui para que os irmãos possam ler, tá? Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mais uma vez, vamos orar? E durante a oração, nos primeiros minutos dessa oração, nós faremos ela de forma silenciosa. E eu vou pedir para você colocar diante de Deus o que você veio buscar aqui nessa noite hoje. Coloque seu coração diante de Deus. Você saiu da sua casa, uma noite fria, de inverno, veio até aqui buscar o quê? Coloca isso diante do Senhor. Vou dar alguns minutos para que vocês possam orar silenciosamente e logo em seguida eu também estarei orando por essa mensagem. Senhor nosso Deus, na Tua presença estamos, ó Pai, clamando por essa noite que já tem sido abençoadora para a vida de cada um que aqui está e também para os nossos irmãos que estão nos assistindo nas suas casas, ó Deus. Muito obrigado pelos louvores, muito obrigado pelos testemunhos, muito obrigado por tudo que já foi feito nesse culto para a honra e glória do Teu nome. Não entendemos os Teus propósitos muitas vezes, ó Deus, mas cremos na Tua soberania, cremos no Teu poder e cremos no porquê cada uma das pessoas estão aqui hoje, cremos o porquê cada parte desse culto sendo dedicada a Ti, ó Deus, para honrar e glorificar o Teu nome. O Senhor certamente sabe, ó Deus, e fará a obra que o Senhor quer fazer nos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite, ó Deus, nos abençoe, mexa conosco, ó Deus, mude a nossa realidade, ó Pai, para que possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, nós falaremos hoje sobre um pouquinho do Sermão do Monte. Então, nós estivemos estudando no primeiro semestre da EBD desse ano sobre o Sermão do Monte. O irmão Vini, seminarista Vini, pregou hoje pela manhã, falando um pouco sobre isso também. Então, nós retomamos algumas lições e trouxemos aqui para a igreja. Estivemos estudando por 17 aulas nesse primeiro semestre sobre o Sermão do Monte, minuciosamente, cada uma das aulas nos 3 capítulos que tratam do Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e também o capítulo 7. E hoje nós vamos retomar algumas coisas importantes que a gente falou na IBD, e isso não pode ficar lá, porque são verdades eternas e preciosas e que precisa também ser colocadas também diante dos irmãos e da igreja, né? Assim como nós ali na IBD fomos desafiados, espero que a palavra de Deus também desafie o seu coração e você possa mudar a sua atitude a ponto de parecer cada vez mais com Cristo, tá? Bom, também vale a pena dizer, o nosso pastor está em férias, em viagem, não é? Então, essa semana toda viajou com a sua família, de forma merecida, de descanso. Faz tempo que o nosso pastor não tira 30 dias de férias, né, Wagner? Isso é algo que a gente vai trazer para o Conan, já conversei com ele sobre isso, mas essa semana ele pôde, enfim, descansar um pouquinho, né, aproveitar um pouco a sua família e desfrutar um pouco de descanso e tranquilidade. Então, desde já, agradecemos a irmã Patrícia, esteve aqui fazendo o seu trabalho também, né? Eu, Vinícius, na retaguarda também, como os 2 vice-presidentes da igreja, para poder apoiar a igreja e os irmãos naquilo que os irmãos precisaram durante esta semana, tá? Muito bem, o Sermão do Monte, e aí vem mais versículos para a gente ler e
se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Se você quiser acompanhar a leitura, também já está projetada ali. Então, Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, e ele fala de uma série de coisas, tá? Hoje, o nosso foco será em duas coisas: as bem-aventuranças e depois o que nós precisamos fazer de escolhas e renúncias para poder atingir essas bem-aventuranças. Então, esse é o nosso tema de estudo nessa noite, tá? Vamos ler o que diz aqui a palavra de Deus? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quem sabe o que significa bem-aventurado? O que é alguém bem-aventurado? Feliz, extremamente feliz. É alguém bem-aventurado. Então, a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado todas essas pessoas que fizerem isso, porque acontecem essas coisas que aí está sendo dita, tá? O título da nossa mensagem de hoje é O Caráter do Cristão, e ele também é um título de um dos capítulos da revista, uma das aulas da revista da nossa aula, e a gente vai concentrar-se nisso, o caráter do cristão. Bom, quero saber se você prestou bem atenção no texto, tá? E a gente gosta de quiz, né? A gente gosta de quiz, né? A gente gosta de perguntas. Na hora do culto não é muito apropriado para ficar fazendo perguntas para as pessoas, mas é bem rapidinho, prometo, tá bom? Quero saber se você prestou atenção em tudo que foi lido ali, ó. Vamos tentar descobrir? Então, o jogo é o seguinte, tá? Aparecem aí, ó, bem-aventurados, primeiro são os humildes de espírito. Por quê? E aí aparecem 8 opções ali, ó. Será que a gente consegue encaixar cada uma das opções em cada bem-aventurança que vai aparecer ali? Vamos tentar? Bem-aventurado os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Vamos ver? Porque deles é o reino dos céus. Muito bem. A igreja prestou atenção. Próximo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí sim. Muito bem. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Por quê? Eu ouvi aí atrás. Por quê? Herdarão a terra. Muito bem, porque herdarão a terra. Próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Muito bem, porque serão fartos. Próximo, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Próximo, bem-aventurados os limpos de coração, por quê? Verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores. E agora? Uma das duas opções ali, ó. Muito bem, porque serão chamados filhos de Deus. Agora o mais difícil. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça? Porque deles é o reino de Deus. Muito bem. Se você não conseguiu gravar todas as bem-aventuranças e o resultado dessas bem-aventuranças, eu vou te dizer o seguinte: tenta pelo menos gravar
Bem-aventurado, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ser humilde de espírito, tem que chorar, tem que ser manso, tem que ter fome e sede de justiça, tem que ser misericordioso, limpo de coração, pacificador, e se for perseguido por causa da justiça, seremos bem-aventurados. Se nós nos concentrarmos no que a gente tem que fazer, o resto é lucro. Ok? Agora, no começo, foi só para ver se vocês estavam ligados. Mas, no final das contas, obviamente, cada tema desse, cada uma dessas 8 bem-aventuranças que aparecem aí, daria uma pregação. Né? Existem pastores que conseguem destrinchar esse tema aí, não estou dizendo que eles não são importantes, mas a nossa concentração não tem que ser especificamente em cada um, mas sim no conjunto de características que a gente tem que ter, porque isso define o caráter do cristão. Isso define o que é que o cristão tem que ser, o que ele precisa fazer, como é que ele tem que agir. Amém? E depois receberemos várias coisas aí que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Tá? Também não viemos aqui para uma pregação na qual, toma lá da cá, né? Se eu fizer isso, eu vou ter isso, então vou fazer isso para poder ter isso. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre o caráter que tem que moldar cada cristão. E daqui a pouco a gente vai ver as escolhas que precisamos fazer para poder atingir esse caráter, porque dá trabalho. Se vocês observaram bem essas 8, tem uma divisão aí entre elas. Tá? As 4 primeiras diz respeito ao relacionamento do cristão com Deus. Olha que interessante. Os humildes de espírito. Então, humildade para com Deus, relacionamento com Deus. Claro que a humildade também é um relacionamento com o próximo, né? Mas se trata mais do coração da gente para com Deus. Então, as 4 primeiras falam do relacionamento com Deus. E as 4 últimas falam do relacionamento com o próximo. Olha que interessante. Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram. Chorar chorar por aquilo que é triste, por aquilo que aos olhos de Deus é devastador. Os profetas choravam por Jerusalém, por ver a cidade naquele estado, né? Por ver o povo de Deus sofrendo. Choraram pelas injustiças cometidas. Choraram de arrependimento. Aqui não é simplesmente o choro de lágrimas. Bem-aventurados aqueles que choram, né, porque serão consolados. Então, a gente pode chorar por qualquer coisa que o consolo vai vir. Basta chorar que você vai ter. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de um choro diante de Deus, de um coração contrito diante de Deus, como o Salmo 51 nos apresenta. De um coração que chora pelas injustiças. De um coração que chora por arrependimento das coisas. De um coração que faz as coisas e muitas vezes fala, Senhor, pequei. Me perdoa, Senhor, porque sou pecador. Me perdoa porque agi errado. É sobre isso que está falando o contexto. Próximo, bem-aventurados mansos, né? Porque herdarão a terra. Aqui está falando sobre autocontrole. E autocontrole é algo entre você e Deus. Não é? Será que a gente consegue se controlar em todas as situações? Difícil, né? Quantas vezes a gente perde o controle? Quantas vezes no relacionamento com Deus a gente não consegue agir da maneira como a gente quer? Ora, pede para Deus, sai de casa, não vou fazer isso, não vou falar aquilo, não vou. Quando chega na hora, explode. Não é? Seja no relacionamento, né, familiar, muitas vezes, seja no futebol. Futebol, misericórdia. Futebol e autocontrole, Senhor amado, está ali um lugar para poder provar o autocontrole. Não é? Difícil. Não é? Jogos, competições, enfim, bastante gente reunida. Festa da família, né? Misericórdia, final de ano com todo mundo reunido junto. Autocontrole. Não é? Bênção também, comunhão também, mas é difícil. Viver em sociedade, queridos, é difícil ou não? Ou é só para mim isso? Acho que para todo mundo. É complexo viver em sociedade, é complexo cumprir isso. Olha o próximo. Fome e sede de justiça. Justiça. Olhar para Deus, ter um relacionamento com Deus na qual você busca a justiça. E não estou dizendo só buscar a justiça na maneira entre as pessoas ou por alguma causa. Né? Estou falando moral, justiça moral, não é só isso. Estou falando também de justiça social. Estou falando também de pessoas que não têm o que vestir, às vezes a gente tem. Né? Pessoas aqui vêm na nossa comunidade, vêm na igreja, às vezes não tem o que comer, para alguns sobra, para outros faltam. Então, como é que é isso? Não é sobre isso que está falando. E isso, Deus tem que mover os corações, é relacionamento com Deus. Não é? Ter alguma coisa, compartilhar com o outro, dividir com o outro, abençoar vidas.
estar junto, orar um pelo outro, apoiar o outro, ajudar o outro, não é? Chorar na dificuldade com o outro. É sobre isso. Relacionamento com Deus. Olha as outras quatro bem-aventuranças ali. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Né? Na EBD, a gente viu o que significa misericórdia. E olha só a definição, a melhor definição que eu encontrei para misericórdia foi a seguinte: misericórdia é compaixão e socorro por uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo. Isso é misericórdia. É você fazer por alguém que não tem a mínima chance de se defender sozinho, ou de sair daquela situação sozinho, ou de fazer por ela não consegue sair daquilo. Então, misericórdia é fazer por alguém que precise, que necessita e que não tem como sair daquilo, sem receber nada em troca, sem esperar nada em troca. Misericórdia para com as pessoas. E aqui está falando isso, para com o próximo. Próximo, os limpos de coração. Aqueles que têm um coração puro diante das pessoas. Aqueles que afastam a falsidade dos seus lábios. Isso é ser limpo de coração. É dizer não à falsidade. É dizer não à falta de sinceridade ou falta de transparência. Obviamente, existem verdades, não é? Que a gente não pode ser o super sincero, senão você destrói relacionamentos, né? Mas estou falando de ser alguém limpo de coração, alguém puro, alguém que é verdadeiro, que é honesto, que busca fazer as coisas, que erra também, tá, irmãos? Que também erra, mas que busca acertar. Até porque quem é que não erra, né? Mas não fazer disso, tudo bem, eu sou pecador, eu erro, então é impossível ser isso. Mas é buscar ser puro de coração, buscar ser limpo de coração. É sobre isso que está falando. Olha o próximo, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, manter a paz com os outros. Né? Você e eu somos aqueles que, na hora que vê a confusão, torce para o circo pegar fogo, ou alguém que age na confusão para separar, para que aquilo não aconteça. Ou age, muitas vezes, para que nem aconteça. E não é só na rua, não é só no trabalho. Estou falando em casa, às vezes. Você é aquele que antevê situações para que a coisa não aconteça? Você é aquele pacificador que pensa assim, nem vamos por aqui, porque senão vai dar ruim. Não é? Não vai dar boa. Ser pacificador. Manter a paz. Manter a paz aqui também na igreja. Manter a paz nos relacionamentos. Manter a paz nas situações adversas que a gente tem. Nas situações difíceis. Não é? Manter a paz no trabalho. Quando a coisa está ruim no trabalho, as pessoas te procuram para você poder ajudar? Ou elas escondem de você porque você vai apagar o fogo com gasolina? Não é? É sobre isso. E, por fim, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Deus não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu que estaria conosco. Amém? Amém. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Você já foi perseguido por causa da justiça? Você já foi perseguido por crer no Evangelho de Cristo? Você já foi perseguido por ser um cristão? Se isso já aconteceu com você, bem-aventurado. Bem-aventurado. Já inventaram apelido para você? Por conta do Evangelho? Não precisa falar. Glória a Deus por isso. Não é? Porque você está fazendo a diferença. Né? As pessoas estão te perseguindo, estão te provocando, estão te tentando, porque você tem buscado fazer isso. Então, meus queridos, é sobre isso que fala as bem-aventuranças. Tá? Agora, cá para nós, né? Olha para tudo isso que aparece no quadro aí, aqui atrás, ó. Só aparece um. O segundo não apareceu. Ok. Agora sim os dois. Né? Muito bem. Então, os dois. Os humildes de espírito, os que choram, os mansos, que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Pergunto a vocês, é fácil cumprir isso aqui? Meus queridos, é tão difícil ser um cristão verdadeiro, autêntico, raiz, padrão, íntegro. Como é difícil. Como é difícil. Dá trabalho. Não é? Tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que pedir perdão,
para alcançar tudo isso aqui é muito complexo, né? Às vezes parece assim, tranquilo, bem-aventurado os mansos, porque darão a terra. Pronto, então, vou ser manso, vou herdar a terra. E para ser manso, como é que faz? Difícil, né? Complexo. Dá trabalho, sabe? Ser um cristão dá trabalho. Agora, o versículo primeiro que a gente leu, ele diz sobre duas portas. Se lembram? A porta larga e a porta estreita. E elas estão diante de nós para saber por qual delas a gente vai entrar. É difícil ser um cristão autêntico e verdadeiro. Mas é possível. Olha isso. Falemos de Jesus, o mestre por excelência, né? Então, o Sermão do Monte, quem era o público que estavam ali com ele? Jesus, os discípulos e uma multidão de gente, né? E Jesus passou a ensiná-los, a gente viu lá no começo, no capítulo 5 de Mateus, o versículo 1, né? Vendo as multidões, Jesus passou a ensiná-las dizendo, bem-aventurados, e Jesus começou a falar. Jesus, o mestre por excelência. Olha o que aparece aí, a personalidade de Jesus. Um caráter íntegro. Jesus tinha um caráter íntegro, Jesus podia falar com autoridade para aquele povo, não é? Mas buscava ter esse caráter íntegro, né? Era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, né? Morto, ressurreto, né? E ao céu, aguardando o momento certo para poder retornar e levar a sua igreja, amém? Então, Jesus, sim, um caráter íntegro, uma autoridade absoluta e uma obediência perfeita. Então, Jesus estava em sintonia com Deus, quando pregou o Sermão do Monte, quando estava falando do Sermão do Monte, e toda a vida de Jesus é a vida em sintonia completa com Deus, né? Isso o cristão tem que buscar. Também não é fácil, mas a gente precisa buscar, né? Ter um caráter íntegro, ter uma autoridade no que a gente fala, ter conhecimento. Olha o próximo que vai aparecer aí para vocês, ó, tá? Pedagogia de Jesus, ele tinha conhecimento do assunto, ele tinha conhecimento da natureza humana e ele tinha conhecimento de métodos de ensino. Como é que faz para pregar para uma multidão de gente? Cada um de um jeito, cada um querendo uma coisa, cada um buscando uma coisa. Certamente a multidão, você chegou a Jesus para buscar alguma coisa, né? O que será que eles queriam? Milagres? Talvez. O que será que eles queriam? Cura? Talvez. Histórias, parábolas? Talvez. Mas de manhã hoje, na pregação do Vini, ele falou sobre algo bem interessante. Jesus, no Sermão do Monte, falou algo direto. Isso. Jesus não teve rodeio no Sermão do Monte, ele foi direto falando sobre um montão de assunto, não é? Falou sobre o amor ao próximo, falou sobre a estrada, os dois caminhos, não é? Falou sobre homicídio, falou sobre adultério, falou sobre amor a Deus e ao próximo, falou sobre várias coisas dentro do Sermão do Monte, de forma direta, de forma do jeito que eu e alguns gostam, né? Direto, sem rodeio. É isso. É isso, é isso. Uau. Fantástico. O Sermão do Monte com alguém com autoridade. Então, o nosso mentor, o nosso modelo, o nosso exemplo é Cristo. Mas também não é fácil, obviamente, não somos como Cristo, mas devemos buscar a Cristo, temos a salvação por meio de Cristo, temos o Espírito Santo na nossa vida. O que nos impede de nos aproximarmos o máximo que a gente pode de Jesus? Não é? Às vezes a gente acha inatingível. É inatingível ser como Ele. Então não dá, Jesus já sabe que eu sou meio errado mesmo, eu tenho uns problemas aí mesmo, não dá muito certo. E aí a gente deixa de se chegar, a gente deixa de buscar, a gente deixa de ir atrás, a gente deixa de buscar o poder de Deus, a gente limita o poder de Deus. Não limite o poder de Deus. Você já passou por situação difícil e que você achou que não ia reverter e reverteu? Quem nunca? Já? Tua vida já foi mais difícil do que é hoje? Já. Você já teve situação pior do que está hoje. Você achou que não sairia, mas saiu. Tudo é relevante, queridos. Tá? Tudo é importante. Mas, para mim, Rodrigo, e é uma opinião muito particular, o testemunho que você carrega de onde você teve, de onde Deus te tirou, sobrepõe a um montão de coisa, porque você estava lá, você viu, você sabe o que aconteceu com você. Né? Certa vez ouvi a pregação de um pastor que falava sobre a vida, né? Sua vida está boa? Quem está com a vida boa aí? Calma, uma hora ela piora.
Poxa, está desanimando, tirando, né? Pô, está feliz agora que o negócio está dando certo. Pô, mas é assim, não é? E sua vida está ruim, está péssima, calma, daqui a pouco melhora. Não há pessoa que não tenha vivido uma situação melhor. Talvez sua vida hoje está de um jeito, mas você já viveu coisa melhor do que hoje. Talvez você esteja no auge da sua vida. E se está no auge, cuidado. Tá? É a vida humana ou não? Ou é só a minha vida que é desse jeito, cheia de altos e baixos? Não é? Você já não teve dinheiro para comprar algumas coisas? E hoje você trabalha e Deus te abençoa, você tem? Amém? Você já teve bem e hoje talvez você não esteja tão bem? Pode acontecer. Você já teve mais próximo de Deus? Você já teve espiritualmente lendo mais a Bíblia do que hoje? E hoje talvez você fale, hoje estou meio fraquinho, hoje estou meio devagar, hoje estou meio... Tá? Você lê a Bíblia todo dia, 3 vezes por dia, ora 3 vezes por dia, você está aí ungidão. Amém. Mas continue, persevere, porque é difícil. Tá? Então, meus queridos, o que eu quero compartilhar com vocês é isso. É que as bem-aventuranças estão aí. E Jesus diz, feliz o que fizer isso, porque tem isso. Feliz o que fizer isso aqui, porque tem isso aqui. E é possível fazer. Agora, para fazer isso, o que eu e você temos que fazer? Ir atrás disso, buscar incessantemente isso, porque não é fácil simplesmente sair daqui, aprendi sobre as bem-aventuranças. Vou para casa, beleza, amanhã, segunda-feira, o que acontece? Sei lá o que aconteceu na igreja ontem, eu não lembro mais. Não é? O dia a dia, a correria toma conta e a gente não lembra mais disso. Então, o que eu quero te dizer é que isso exige constância. Tá? A constância, temos aqui um personal aqui entre nós, né, na igreja, é isso, professor Cairo? É isso, a constância dos exercícios físicos faz você, não é chegar lá querer levantar, sei lá quantos quilos aí, 200 quilos de uma vez, 50 quilos, 100 quilos de uma vez, vai devagar, mas a constância te faz, e é isso também na vida espiritual, a constância. Vou ler a Bíblia todo esse ano. Amém. Mas amanhã eu vou ler 85 capítulos. Amém. Mas talvez depois de amanhã você não aguenta os 85. Já caiu para 50, depois já caiu para 30, depois já caiu para 10, depois já caiu para 1, e tem dia que não lê. Constância. Se você ler 5 por dia, vai dar certo. Agora, mais ou menos, se você ler uns 6, 7 por dia, você ainda consegue terminar o ano, talvez. Constância. Tá bom? Então, o que eu queria trazer para vocês sobre as bem-aventuranças é isso. Elas estão aí. Elas estão aí disponíveis para a gente, na palavra de Deus. Agora, para alcançá-las e para atingi-las, não adianta eu vir aqui dizer para vocês assim, então, bem-aventurados, façam isso e serão bem-aventurados. Ok, mas e aí, como é que faz? É chegar hoje, orar, amém, vai para casa e amanhã a gente vai fazer? Bom se fosse assim, né? É difícil. Sabe? Exige renúncia. Exige escolha. Não é fácil, mas não é impossível de conseguirmos. Amém? O Deus que nos salvou, era muito mais difícil tirar da onde a gente tirou, da onde Deus nos tirou. A salvação era muito mais difícil do que a gente conseguir atingir as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela, conforme Efésios capítulo 2, versículo 10. Não é? É possível. É difícil, mas é possível. Mas exige esforço nosso, existe renúncia nossa. Está ali o outro atleta nosso, né? Irmão Wellington, também. Né? É difícil. Eu queria correr como o Wellington no futebol. Né? Quando vai tirar para o ímpar para escolher o time, ou o Wellington vai ser o primeiro ou vai ser o segundo, porque o Wellington não para, corre, não para. 5 minutos, eu ia dizer, né, Paulo? Mas aí eu ia entregar o Paulo. Então eu não vou dizer Paulo para não entregar o Paulo, tá bom? Só eu. 5 minutos, cansado. Né? Só eu. Paulo não. Paulo joga mais do que 5 minutos. Né, Paulo? Bom, estou falando de mim, tá? Esquece o Paulo, não estou falando dele. Mas ele corre, vai para lá, vem para cá, volta, e eu ia dizer, você dribla o Wellington, volta, mas você não consegue mais driblar o Wellington. Né? Ele volta, marca de novo, ele corre de novo, aí a gente sai, troca e volta, e o Wellington está ali de novo. A misericórdia, né? Constância. Né? Esses dias a gente estava lá de manhã, aí ele falou assim, no café dos mentores, né? Ah, não, é 5 km. Como se fosse assim, vou ali tomar água, né? 5 quilômetros. É isso, tranquilinho, 5 quilômetros. Né? E já teve irmãos passando aí na rodovia, passa lá o Wellington. Olha lá o Wellington. Né? Quer carona, Wellington? Não, estou correndo, estou treinando, carona. Não, né? Então, irmãos, constância, é isso que vai nos levar. Né? Primeiro, tomar uma decisão frente ao que queremos. E depois a constância. Bom, vamos adiantar aqui. Para ser bem-aventurado,
Duas coisas para atingir isso, né? Devocional e escolhas. Já apareceu a escolha ali? Não. Ok. É isso. Né? Lê a Bíblia. Devocional com a Bíblia. E aí a gente tem um livro maravilhoso, que não é a Bíblia, mas é abençoador. Falamos hoje de manhã, e vou fazer a propaganda de novo. Mentores segundo o coração de Deus. Né? Alguns irmãos aqui já fizeram, outros estão fazendo. Irmãos, que livro transformador. Né? O nosso grupo era terça-feira, 9h. Que bênção de livro. E o que esse livro fala? Sem dar tanto spoiler. O livro fala o seguinte: se você não ler a Bíblia e não fizer os seus devocionais, você não tem chance na vida cristã. Você não consegue agir como um cristão diariamente sem que você tenha isso. Você fica fraco, você não consegue agir. Agora, é fácil todos os dias manter a constância? Difícil, né? Lê um dia e não lê outro, aí tenta ler os dois. O bom é que, se você ainda está conseguindo alcançar, ok, né? Mas se deixar muito tempo, aí você não alcança mais. Aí você recomeça, não desiste. Combinado? Mas é isso. Então, como a gente pode atingir essas bem-aventuranças? Como é que a gente pode conseguir ser limpo de coração? Como é que a gente pode conseguir ser manso? Como é que a gente pode conseguir ser pacificador? Lendo a palavra de Deus, fazendo os devocionais, buscando a palavra de Deus e tomando escolhas adequadas, agindo adequadamente. Tem muito segredo, mas também não é tão fácil. Tá? Então, se você ainda não começou, os mentores, vale a pena. Tá bom? Mulheres, se vocês querem se reunir com um grupo de mulheres para aprender mais sobre a palavra de Deus, são 3 encontros online, da sua casa, à noite, normalmente. As mulheres agora estão se reunindo segunda-feira, não é, Pati? Pati está liderando um grupo de mulheres segunda-feira, 8h30, não é? Abençoador. 13 lições que vão mudar a tua forma de enxergar o devocional, a palavra de Deus e o relacionamento com Deus. Vão mudar a tua vida. Certo, Wagner? Fizemos lá, né? E eu, ao fazer, nosso grupo era pequenininho, às terças-feiras, e aí quando foi acabando, né, eu sabia que tinha um outro grupo. Falei, tem o nosso grupo que é terça, tem o grupo do Wagner, que é 6h, Wagner? Era? Misericórdia, tem que estar muito no pique. 5, 6h no sábado. 3 lições, mas passa rápido. Né? E eu sabia que tinha o nosso grupo e o do Wagner. Aí o pastor falou o seguinte: quando terminar aqui, vai ter um café da manhã. Ok, então, café da manhã. Vamos lá e vamos tomar o café. Quando chegou no café da manhã, tinha um grupo de outras pessoas que eu não sabia. Falei, cara, olha só os meninos aqui, o Igor estava lá, né, o Vini tinha um grupo também. Falei, eita, tem mais pessoas fazendo. Tem. Falei, pastor, acho que dá para terminar o ano todo mundo fazendo, a igreja toda. Porque se a gente está em julho, e começa um outro grupo, mais 13, começa outro, mais 13, está na metade, talvez ainda dê 2 rodadas. Não é? Ou, nós que já fizemos, também podemos ministrar, né? É isso que aconteceu com o Wagner, fez primeiro, depois voltou na liderança, né? E outros irmãos que estão lá. 12 irmãos estavam fazendo, queridos, 12. Se cada um desses 12 tiver um grupo com 3, fechou a igreja toda. E aí? Quem vem? É sobre isso. Não é? Buscar aprender a palavra de Deus. 13 encontros, irmãos. Rapidinho termina. Não é? Se você quiser fazer, fale comigo ao final do culto. Se você, mulheres, fale com a Pati, também no final do culto, com a Patrícia. Não é? E a Patrícia vai te ajudar a achar o grupo, ou anotar seu nome para poder esperar começar o próximo. A gente vai se mobilizar. O que a gente mais queria é que tivesse um montão de gente querendo fazer, e a gente tendo que se mobilizar para poder juntar as pessoas e fazer. Agora, exige constância. Combinado? No primeiro encontro, ou no pré-encontro, é dito assim, até o final, não falte. Se você não puder, tudo bem, está doente, etc. Mas assim, venha até o fim, sem desistir, e você vai ler um livro transformador, porque há princípios diretos da palavra de Deus nesse livro. Tá? Vai te ajudar a melhorar essa questão de devocional, comprometimento com Deus, incrível, fantástico. O Fernando também fez, né, Fernando? Muito bem. Né? E no final aí se reúnem os grupos, tem um café da manhã, muito legal, né, para a gente compartilhar um pouco o que aprendeu, foi abençoador. Né? Então é isso, a gente precisa dos devocionais e precisa de boas escolhas. Eu quero encerrar fazendo algumas perguntas aqui, bem rápido, sobre escolhas. Tá? Escolhas. Olha aí algumas escolhas que vão aparecer para vocês aí, estão vendo? Projetado lá? Ok. Árvore da vida ou árvore do conhecimento do bem e do mal? Escolhas. Lá no Jardim do Éden.
Outra escolha ao longo da história cristã: construir uma arca ou não construir uma arca? Construiu uma arca, foi salvo do dilúvio. Escolhas. Né? Outra escolha, Abraão, terra de Ur dos Caldeus, onde ele já estava com a vida ajeitada e tranquila, tudo dominado, ou sai para uma terra, né, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, onde tem desafios, onde tem dificuldade, onde... E aí Abraão foi. Escolhas. Ele podia ter ficado no conforto do lar e não ter seguido. Né? Essa escolha. A cruz do Calvário, para salvar os pecadores, como eu e você. Ou a coroa de glória na tentação de Jesus. Escolha. Pergunto a você, lendo o versículo de novo, qual é a sua escolha? Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E a minha pergunta para você é a seguinte, né? Qual é a sua escolha? O que é que você veio buscar aqui hoje? Por que você saiu da sua casa e veio até aqui? Você já teve um encontro com Jesus? Você já entregou sua vida a Jesus? Se amanhã você não estiver vivo, você tem certeza para onde você vai? Escolhas. Muitas pessoas até escolhem. Eu escolho Cristo. Eu escolho pagar o preço. Eu escolho fazer os devocionais. Eu escolho agir. Eu escolho ser diferente. Eu escolho mudar minha vida. Mas, infelizmente, alguns passam bem rápido. Olha aqui, ó. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém. Aí tem alguns outros versículos. Passa para mim, Nath. No próximo? Ok. Olha o versículo. Admirai-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, está mudando. Escolheu, mas já. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Já mudaram? E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Já está desistindo. Né? Escolhas. Mas escolha para valer. Né? Mudança de vida. Conversão. Estou indo para um lado e mudo para o outro lado. E para você que já aceitou Jesus como Salvador, já entregou sua vida a Jesus, mudança de atitude. Mudança de visão de vida. Entrega. Confiança em Deus. Buscar a Deus para tentar melhorar. Termino com uma história, contada também na IBD, e que vale a pena reproduzir a todos vocês aqui. Tá? A história do campo dos abacaxis. Conta essa história de um missionário, americano, provavelmente, lá na Nova Guiné, ficou lá por alguns anos, e essa história, ela ilustra um profundo princípio básico de renúncia aos direitos pessoais. Esse missionário saiu do seu país, dos Estados Unidos, foi para lá, e chegou lá, abriu 2 tipos de estabelecimentos, comércios. Né? Primeiro, uma clínica, grátis, com remédio grátis para atender a população, a qual a esposa dele tomava conta. E ele também abriu um armazém, na qual as pessoas compravam alguns produtos, e dentre eles, fósforo, sal, anzol, principalmente. Os 3 principais produtos, segundo a história. Tá? E ele tinha esses 2 estabelecimentos lá, né? Sendo missionário com a sua esposa. Bom, conta essa história que ele sentiu vontade de comer abacaxi. Então, ele estava numa região remota, uma região de selva, onde as pessoas saíram bem do meio da selva e
procuraram morar um pouco mais próximas ali, onde ele estava, porque tinha uma clínica para elas poderem se tratar e tinha também um armazém na qual as pessoas podiam, né, adquirir essas coisas que eu acabei de falar para vocês. E esse missionário com essas pessoas viveram ali durante alguns anos. E ele sentiu vontade de comer abacaxi. Não tinha abacaxi naquela região. Então, o que foi que ele fez? Importou 100 mudas de abacaxi, trouxeram essas mudas para lá, ele pagou alguém, e essa pessoa plantou as mudas para poder, uma hora, colher. 3 anos se passaram, irmãos, até que os abacaxis finalmente floresceram, né? Apareceram. E ele pensou, agora, finalmente, né, aquele abacaxi aparentemente suculento, e ele ia comer. Mas ele esperou o Natal, falou assim, quando chegar no Natal a gente pega. A véspera de Natal ainda, no dia de Natal a gente vai lá, colhe os abacaxis e come, disse ele à sua esposa. O que aconteceu no dia do Natal? Os nativos chegaram antes dele, invadiram a propriedade e roubaram os abacaxis. E na hora que ele chegou lá, não tinha mais abacaxi. Mas ele ficou louco de raiva, mas chateado, roubaram meus abacaxis, reuniu o pessoal da comunidade, reclamou com o pessoal porque roubaram os abacaxis dele. Onde já se viu? Isso não se faz. Da próxima vez, vou plantar de novo. Da próxima vez que pegarem meus abacaxis, eu vou fechar a clínica. Passado algum tempo, deu abacaxi de novo. Antes dele colher os abacaxis, o que os nativos fizeram? Pegaram os abacaxis de novo. E quando ele foi lá, percebeu que não tinha mais nenhum abacaxi. E o que foi que ele fez? Cumpriu a palavra. Fechou a clínica. Ah, mas o povo ficou duro. Mas não fui eu. Ele falou, não sei quem foi, foram vocês. Alguém roubou meus abacaxis e a clínica está fechada. Fechou a clínica e as pessoas começaram a ficar doentes e não tinham onde se tratar. Ele, um homem de Deus, olhou para aquela situação, falou, bom, não é possível, acho que é melhor a gente reabrir a clínica, né? Falou para a esposa, reabriram a clínica e plantou novamente o abacaxi, esperou dar de novo, esperou dar de novo o abacaxi, o tempo do abacaxi, e passado um tempo, novamente ele tinha abacaxi. Agora vai. O que vocês acham que aconteceram com a colheita dele? Roubaram de novo. Terceira vez. O que foi que esse homem fez, gente? Ele não fechou a clínica, mas ele fechou o armazém. Agora eu vou fechar o armazém. Quero ver onde é que vocês vão comprar fósforo, onde é que vocês vão comprar sal, onde é que vocês vão comprar anzol. Problema de vocês. É direito meu. Vocês estão invadindo a propriedade, estão roubando coisas que me pertencem. E foi assim que aconteceu. Só que, dessa vez, doeu mais do que a clínica. Porque na clínica ainda estava aberta, eles podiam ir pegar um remédio, né? E também não se fica doente toda hora. Mas comprar as coisas, você precisa daquilo. E aí as pessoas deixaram de viver naquele local e voltaram para o meio da selva e falaram assim, já que não tem o que comprar, vamos voltar para lá, porque se não tem lá, não tem aqui, eu vou viver lá, deixa que ele fica com os abacaxis dele aí e fica, e a gente volta. E aí todo mundo foi embora. E aí, tempo de abacaxi de novo. E o que vocês acham que aconteceu? Nada, não tinha mais ninguém para roubar o abacaxi dele. Ele pôde colher o abacaxi e comer. Mas qual é o problema? Ele comeu o abacaxi sozinho. Ele falou, tá, agora eu tenho abacaxi, mas agora eu não tenho pessoas. Eu não tenho para quem pregar, eu não tenho. Então, o que eu vou fazer? Bom, não tenho o que fazer. Pede para chamar o pessoal de volta lá, que eu vou abrir o armazém de novo, né? E aí resolveu abrir o armazém, as pessoas voltaram para lá, e houve tempo de abacaxi. E com as pessoas lá, o que aconteceu? Roubaram de novo o abacaxi dele. Estão entendendo? Ele falou, quer saber? Férias. Saiu de férias, passou um tempo fora, foi para um curso intensivo de jovens, e nesse curso ele aprendeu que ele deveria entregar tudo a Deus. E ele entregou o campo de abacaxi a Deus. Voltou das férias e parou de brigar com as pessoas por causa do abacaxi. E falou assim, a partir de agora, não brigo mais por causa disso. Foi no campo de abacaxi, orou pelo campo, deu colheita de novo, as pessoas roubaram de novo, e ele passou a viver sem se preocupar com o abacaxi. Aí os nativos procuraram ele. Tuan, que na língua deles quer dizer estrangeiro, a gente percebeu que mudou a sua atitude. Você virou cristão? Falou, como é que é? Virar cristão? Eu sou pastor há 20 anos, estou pregando aqui para vocês, agora que vocês estão dizendo que eu virei um cristão? Eles falaram, porque agora você está falando
e vivendo. Você prega as coisas para a gente e faz o que você falou. Agora sim você mudou. O que aconteceu? Ele falou assim, eu entreguei o campo de abacaxi para Deus. Não é mais meu, é de Deus. E eles perguntaram, mas será que então não tinha campo lá? Não tinha abacaxi onde Deus mora, a ponto de Deus precisar de um campo seu de abacaxi? Mas tudo bem, ficou assim. E ele passou a não se preocupar mais com o campo. E as pessoas continuaram pegando. Até que chegou uma hora que elas falaram assim, mas se esse campo é de Deus, espera aí, né? E a próxima colheita que deu, queridos, eles não pegaram. Foram lá, avisaram o missionário, os abacaxis estão lá, ninguém pegou, e eles estão maduros, se você não pegar, eles vão apodrecer. O missionário falou, mas por que vocês não pegaram? Fala, porque você disse que o campo é de Deus? Quem é que vai pegar o abacaxi de Deus? Ninguém tem coragem de pegar. Ninguém tocou nos abacaxis de Deus. Entendeu? E aí ele pôde, então, colher os abacaxis, comer com a sua família, repartir entre toda a aldeia, e todo mundo comeu abacaxi. Moral da história, brigamos por coisa do nosso direito. Mas quando entregamos as coisas para Deus, Deus age. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, na Tua presença estou aqui, com esses irmãos. Obrigado pela Tua palavra, primeiro ministrada ao meu coração, depois ao coração dos irmãos. Que o Senhor cuide de cada um deles, os abençoe. E se tem alguém aqui precisando tomar uma decisão junto ao Senhor, que nos procure, ó Deus. Se tem alguém aqui querendo mudar de vida, que fale conosco, ó Deus. Nós não temos a saída para essa pessoa, mas sabemos que o Senhor é o Deus que muda a vida e a história das pessoas. Eu não sei o que está no coração delas, eu não sei o que elas precisam mudar, o que precisam evoluir, mas eu sei do meu coração. E o Senhor já ministrou nele, ó Deus. Que a minha vida seja um louvor ao Teu nome, ó Deus, e que as minhas atitudes reflitam o caráter de Cristo. Abençoe a IBJM, abençoe a liderança dessa igreja, os irmãos dessa igreja, e que tudo que for feito aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Nos abençoe nessa noite, na semana e na programação que veremos agora com as crianças antes de ir para os nossos lares. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Wagner.